Fala galera, tudo bem? Eu sou a Lilian Gioia, sou professora de Física e Matemática do Colégio CEP e coordenadora de vestibulares. E hoje eu vou participar do desafio dos 300 segundos. Hoje a intenção é da gente falar sobre as leis de Newton. As 3 leis de Newton, que são base da mecânica clássica e também chamada de mecânica newtoniana, de tanta importância que tem. E nos vestibulares a incidência de questões com essa matéria é muito grande. Então, vamos lá. A primeira lei de Newton vem tratar do princípio da inércia. Lilian, mas o que é princípio? A ideia de princípio, gente, é razão, é início, é o começo. Todas as leis de Newton terão um nome como princípio de início. Então, o princípio da inércia diz o seguinte: se um corpo estiver em equilíbrio, seja estático ou dinâmico. Lilian, quando é o equilíbrio estático? O equilíbrio estático é quando a força resultante, além de zero, ele está com velocidade igual a zero, é o repouso. E o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico, a força resultante também é zero, mas aí a velocidade é constante. Então, se eu tenho um corpo em repouso, a tendência dele é que ele permaneça em repouso. Se eu tenho um corpo em movimento retilíneo, não é qualquer movimento, é um movimento retilíneo e uniforme, a tendência é que ele permaneça em movimento retilíneo e uniforme, até que haja uma força externa que venha tirar esse corpo do equilíbrio, ok? É importantíssimo que o referencial seja inercial e você lembre que a força resultante é zero. Lilian, dá um exemplo? Tá bom, vamos lá, o cara está cavalgando e aí do nada o cavalo para. Se o cara estava em movimento retilíneo uniforme, e o cavalo para, qual que é a tendência dele? Continuar em movimento retilíneo uniforme, então o cara vai voar aí um pouquinho. A segunda lei, também princípio, mas fundamental da dinâmica, é contrária à primeira, por qual motivo? Porque a força resultante é diferente de zero. E na primeira a gente tinha força resultante igual a zero. O referencial continua sendo inercial e a gente tem um produto de massa vezes aceleração igual a força resultante. E aí, eu penso assim, massa vezes aceleração? Ué, quando eu tenho uma multiplicação, então eu tenho grandezas inversamente proporcionais? Sim, então se a massa é muito grande, o que vai acontecer com a aceleração? É pequena. Lembre também que a cinemática pode nos ajudar para eu determinar a aceleração em si. Então, uma aceleração média é variação da velocidade pelo tempo. Não se esqueça das unidades. No sistema internacional, força é medida em Newton, massa em quilograma, e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Você pode dar um exemplo? Claro. Então, quando eu quero tirar um caminhão de uma massa muito grande do repouso, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter uma aceleração pequena, porque é mais difícil. Massa grande, aceleração pequena. Agora, se eu quero tirar a bicicleta do repouso, o que vai acontecer? Massa pequena, aceleração é grande. Então, são inversamente proporcionais aí. Lembrando que eu tenho massa, uma grandeza escalar. E aceleração e força são vetoriais aí, não se esqueça disso. E por último, a gente tem a terceira lei de Newton. Continua com a ideia do princípio. Não se esqueça, princípio é o que, Lilian? Início, razão. Então, a base da nossa mecânica clássica, mecânica newtoniana. Então, vamos lá. A terceira lei de Newton fala assim, que para toda ação a gente tem uma reação. Mas como que funciona essa reação? Essa reação é de mesma intensidade. Lilian, o que era intensidade? É número mais unidade. Mesma direção. E a direção? A direção é uma reta suporte. Então, horizontal, vertical, diagonal. E sentido contrário. Sentido é a ponta da seta. Para a esquerda, para a direita, norte, sul e assim por diante. Então, um dos momentos que os alunos mais confundem no paração e reação, qual que é? Quando eu tenho um plano horizontal, um bloco, e aí eu marco a força-peso e a normal. Força-peso normal é um paração e reação? Não. Por qual motivo, Lilian? Porque está no mesmo corpo. Paração e reação tem que estar em corpos diferentes. Ô Lilian, mas aonde que está a reação do peso? Então, lá no centro da Terra. Cuidado com isso, não se esqueça. Todos a gente tem que considerar referenciais inerciais em todos os momentos. Eu não posso esquecer da palavra princípio, que é meu início, minha razão. Não posso esquecer disso. E na primeira lei, a gente tem a força resultante igual a zero. Na segunda e na terceira, a gente tem uma força resultante diferente de zero. Então, cuidado com questões que vão cair no vestibular sobre isso.
Não se esqueça dos exemplos, não se esqueça dos exemplos. Isso é muito importante para você. Então, as relações de massa e aceleração na segunda, de serem inversamente proporcionais. Na primeira, força resultante igual a zero. Nas outras duas, força resultante diferente de zero. Galera, obrigado por vocês terem me assistido e eu fico muito satisfeita em fazer parte dessa equipe. Nossa equipe é forte, essa equipe tem nome, Família CEP. Então, você que está aí nos assistindo, por favor, curta, compartilhe, dê sugestões e siga os nossos vídeos, siga os nossos desafios de 300 segundos. Um abraço.